Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao meu canal Rasgando a Bíblia. Eu peço que você se inscreva, me ajude aí a divulgar a palavra de Deus, passando para os seus contatos. E também eu prometo a vocês que estarei em oração por todas as pessoas que estiverem inscritos no meu canal, para que a bênção do Senhor chegue na sua casa, tá bom? Eu sou o pastor Juarez, da Igreja Batista, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Sou pastor, sou fisioterapeuta, tenho um ministério de 30 anos, tenho muitas experiências para a glória do Senhor nosso Deus e quero compartilhar com você nesta noite uma mensagem de Deus que veio ao meu coração, mais uma mensagem de Deus para a sua vida. E o tema desta mensagem é: qual é a voz que você ouve? Nós sabemos que estamos vivendo uma época de muitas lutas, de muitas tribulações, com essa questão da pandemia, o mercado financeiro incerto, enfim, muitas coisas estão aí acontecendo. Mas a palavra de Deus diz aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 7, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Também no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então nós sabemos que estamos sendo bombardeados por muitas vozes, por muitas informações. Mas Deus tem uma palavra para você neste momento, e é exatamente a palavra de Deus que tem que prevalecer na sua vida, conforme diz em Atos 19, que a palavra do Senhor prevalecia. Então ela tem que estar acima de todas as outras vozes. Amém? E nós precisamos discernir que voz tem chegado ao meu coração. Qual é a voz que tem chegado ao meu coração? Paulo também ainda fala, lá em 1 Coríntios 14, 10, que há, por exemplo, ele diz, tantas espécies de vozes no mundo, né? E nenhuma delas é sem sentido, sem significação. Então todas as vozes que nos chegam têm significação. Agora nós precisamos discernir qual é a voz que está chegando ao nosso coração. Eu quero destacar aqui algumas vozes que podem estar chegando ao seu coração. A primeira delas é a voz da tempestade. A tempestade, quando nós olhamos para ela, quando nós olhamos para a luta, nós ouvimos os seus sons. E muitos param, outros se assustam e outros afundam na hora da tempestade. Então você precisa saber que voz é essa que está chegando ao seu coração. Uma outra voz é a voz da razão. E essa voz da razão, ela é uma voz terrível. Ela pode dizer, por exemplo, que você está coberto de razão quando você está errado. É uma voz muito perigosa, porque essa voz da razão, ela vem massageando o nosso ego. Quantas pessoas dizem assim, eu quero ser feliz, não importa o que eu vou fazer, eu quero ser feliz, e não importa em ponderar, né? Que felicidade é essa? Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Quantos querem afirmar que a voz do coração, a voz da razão é aquela voz que ela deve ouvir? Então, qual é a voz que está chegando na sua vida? A voz também que eu quero falar aqui é a voz do mundo. A voz do mundo, ela vem como um apelo, como uma fantasia, como um encantamento. A voz do mundo é um espírito de encantamento. E essa voz, ela vem chegando devagar, ela vem chegando sorrateiramente e termina envolvendo completamente as pessoas. Quantos hoje já não estão mais servindo ao Senhor porque escutaram a voz do mundo que o seduziu, e hoje essa pessoa está fora dos caminhos de Deus. E também eu gostaria que você prestasse atenção se estas vozes que você está ouvindo, ela não provém do seu coração. Vejam só, eu quero nesse momento destacar 3 versículos, e você mesmo pode acompanhar na sua Bíblia, sobre o coração. O que a Bíblia fala sobre o coração? Vamos lá? Provérbios 4, 23, está escrito assim, de tudo quanto se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida.
Então veja bem o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Que de tudo quanto você deve guardar, você tem que guardar o seu coração. Veja a relevância dos conselhos da palavra de Deus para nós. Nosso coração pode nos seduzir, nosso coração pode nos enganar. E também Mateus, capítulo 15, versículo 19, está escrito assim: porque do coração procedem homicídios, maus pensamentos, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então veja como o nosso coração ele pode nos enganar. E ainda, o terceiro versículo é Jeremias 17:9, que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto ou perverso, quem o conhecerá? Então observe que em momento algum a Bíblia mostra que o coração ele é confiável. Então veja que se algo está chegando ao seu coração e veja se realmente é de Deus ou não. E a quinta voz que eu quero destacar é a voz do diabo. O diabo tem falado, o diabo tem ditado normas, o diabo tem tem ditado muitas mentiras, e a sua voz ela vem como uma sedução, trazendo muitas vezes dúvida nas vidas das pessoas. Por exemplo, quantas pessoas hoje estão em dúvida: será que Deus está comigo mesmo? Será que a igreja vai continuar? Será que o evangelho é de fato assim? Por causa das lutas que seguiram, você já está desconfiando da palavra de Deus? Eu quero dizer para você que muitos irmãos, muitos acreditam mais na voz do inimigo do que na voz de Deus. Basta uma situação ficar difícil, basta uma situação ficar ruim, que as pessoas já estão esquecendo das promessas de Deus na sua vida. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus cura, a Bíblia diz que Deus salva, a Bíblia diz que Deus liberta, a Bíblia diz que Deus ressuscita até morto. E talvez, quem sabe aí chegou um laudo médico dizendo que você tem alguma enfermidade, você já está esquecendo de tudo que Deus falou para você, porque você está ouvindo agora a voz do inimigo. E a voz do inimigo ela só vem para atrapalhar, colocando as pessoas em pânico, colocando as pessoas com medo, colocando as pessoas com depressão. Então essa é a voz do inimigo, é a voz do diabo, que você precisa repreender e pedir a Deus para que essa voz seja silenciada, que essa voz seja expulsa da sua vida, em nome de Jesus. E eu quero terminar falando para você da voz de Deus. A voz de Deus é maravilhosa, a voz de Deus ela continua. E Deus fala muito mais hoje do que no passado. Eu já vi seus milhões de filhos que cresceram no mundo todo. Deus está falando o tempo todo. E a Bíblia diz lá em João, capítulo 10, que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Você precisa ouvir a voz de Deus. Deus já conta que você vai ouvir a voz dele. Minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Será que você está ouvindo a voz de Deus? Será que você está ouvindo a voz de Deus? Qual é a voz que você ouve? Veja o que diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus está dizendo que ele está batendo, ele quer que você ouça a sua voz para que ele possa entrar na sua casa. Então primeiro você precisa ouvir a voz de Deus. Quando você ouvir a voz de Deus, você vai abrir a porta e Deus vai entrar na sua casa. Eu espero em nome de Jesus que nesse momento você esteja ouvindo a voz de Deus, porque Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar na sua casa. A Bíblia também diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, eu posso dizer para você claramente que o Espírito Santo está dizendo para a igreja. O Espírito Santo está dizendo para a igreja, não temas. O Espírito Santo está dizendo para a igreja, se agarrem comigo. O Espírito Santo está dizendo para a igreja, eu estou com vocês. Jesus disse que eu estaria com vocês até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está no meio da igreja agindo. Mas infelizmente as pessoas estão se entregando.
As pessoas estão te entregando para ouvir outras vozes, a não ser a voz de Deus, porque não estão orando, não estão meditando, muitos oram apressadamente, nem sequer param para ouvir o que Deus está falando para ela. Josué, capítulo 3, versículo 9, ele disse para o povo: venha ouvir as palavras do Senhor seu Deus. O que você precisa fazer agora é parar para ouvir Deus. Deus fala até no meio da tormenta, Deus fala no meio de tempestade, Deus fala no meio da luta, Deus fala pelo meio do vento, Deus fala em todos os momentos. Pare para ouvir a Deus, tire esse pânico, tire esse medo, tire essa incerteza de dentro de você. Deus fala muito, mas nem sempre nós ouvimos a sua voz. Somos propensos a ouvir a voz dos rumores. Hoje estamos diante desse quadro, né, onde só estamos ouvindo falar de coisas ruins. Estamos fartos de más notícias e muitos não estão ouvindo mais a voz de Deus. Mas o Senhor continua falando: não temas, não te assombres, porque eu sou contigo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus está dizendo: nenhuma arma forjada vai prevalecer contra você. Ele está dizendo: o meu anjo acampa-se ao redor dos que me temem e os livra. Jeremias 32, Deus diz: por acaso haveria alguma coisa difícil para mim? Tem alguma coisa difícil para Deus agir, para Deus fazer, para Deus realizar? Se a própria Bíblia diz lá em Lucas 1,37, porque para Deus todas as coisas são possíveis, então nós precisamos crer na palavra do Senhor. Ainda em Jeremias 32, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor Deus, o Deus de toda a carne, o Deus de todo mundo. Ele não perde o controle de absolutamente nada. Quer ver como Deus não perde o controle? Salmo 46:10 diz assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Ouça a palavra de Deus, ouça a voz de Deus. Eu me lembro que lá em Lucas, capítulo número 5, a Bíblia mostra que os discípulos passaram a noite toda pescando e não apanharam nada. E quando voltaram no dia seguinte, né, Jesus disse para ele: olha, vão outra vez para o mar, voltem outra vez. E eles ali tiveram aquela obediência de fazer aquilo tudo novamente, né, de voltarem, talvez já cansados, mas eles tiveram o prazer de ouvir a voz do Senhor Jesus. E ali, quando eles estavam no barco, Jesus disse: lançai a rede à direita do barco. E eles lançaram aquela rede à direita do barco, e foram tantos peixes que eles pegaram, que eles precisaram de uma intervenção, chamaram outros pescadores, outras pessoas: nos ajudem aqui, tem peixe demais aqui, o barco está quase afundando. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, ele nos surpreende. Quando a gente ouve a voz de Deus, com certeza nós vamos aprender que a vontade de Deus vai se estabelecer na nossa vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus vai surpreender você. Ouça a voz de Deus, não deixe de ouvir a voz de Deus. É essa voz que tem que prevalecer e ficar no seu coração. Amém, querido? Fica contigo essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Aquieta teu coração. Não te apavores com nada, que Deus não perdeu o controle de todas as coisas, do mundo, de todas as nações, de pandemia, e etc, e etc. Tá bom? Shalom Adonai. Se inscreva no meu canal e que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Você que está confuso, você que está ouvindo vozes que não soube ainda discernir qual é a voz que está chegando no seu coração. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra diz aqui, Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, eu entrego esta pessoa em Suas mãos. Que nenhuma voz, Senhor Deus, estranha, ó Deus, venha penetrar em seu coração. Que a Tua voz prevaleça sobre outras vozes. Que a Tua voz, Senhor Deus, traga a esta pessoa coragem, fé e ousadia. Ó Deus, eu quero te pedir que a voz do estranho seja repreendida. Que esta pessoa, meu Deus, para a honra e a glória do Teu nome, passa a ouvir a Tua voz poderosa que nos traz fé,
que nos deixa ricos de esperança. Eu abençoo, meu Pai, no nome de Jesus, esta pessoa que está ouvindo esta mensagem e também a sua casa, o seu trabalho, a sua vida e a sua saúde, mas acima de tudo, Senhor, aleluia, que os seus ouvidos ouçam a voz do Senhor nosso Deus. Amém. Que Deus lhe abençoe no nome de Jesus.